Ok, então todo mundo está vendo aí o slide, né? Sim, sim, já tá em tela cheia. Massa. Então, o objetivo desse seminário é basicamente apresentar as características gerais do cinema militante desenvolvido aqui no Brasil, uma perspectiva histórica, estética, e esse assunto do cinema militante é um assunto muito complexo e amplo. A gente vai tentar, não vai poder se aprofundar, mas eu espero que seja uma boa apresentação para quem ainda não conhece essa vertente do cinema brasileiro, queira se aprofundar posteriormente. Vai ser uma aula aí de uma hora, no qual, no final, vai ter um espaço aí para vocês discutirem, debaterem, refletirem sobre o filme, tirar dúvidas. E eu queria começar com esse frame, essa imagem aí do Glauber Rocha. É um frame que eu extraí do filme Vento do Leste, do Godard e do Gorin. Desculpa se eu estiver pronunciando meio errado o nome desse outro cineasta. É um filme que já no contexto do coletivo militante do Godard, o coletivo de Ziga Vertov. E nessa cena, Glauber Rocha é um cineasta brasileiro, né? Talvez o principal mentor e articulador do cinema novo brasileiro. E aí, nesse trecho, né, uma cena muito curta, de 2 minutos, ele indica 2 caminhos aí. Um seria o caminho do cinema da aventura, o cinema desconhecido, e o outro, o cinema do terceiro mundo, o cinema que ele chama de perigoso, divino e maravilhoso. É um cinema que é vítima da repressão de consumo imperialista. Então, uma coisa que eu poderia destacar em relação ao contexto que o cinema militante se desenvolve na América Latina é que nos anos 60, primeiro, estamos no contexto da Guerra Fria, né? E a maioria dos países estão sob o regime militar de direita, né? Então, o cinema militante ele vai tentar se desenvolver, né? Vai tentar criar uma alternativa, uma resistência a esse governo ditatorial e vai sofrer a repressão dessas ditaduras. E, ao mesmo tempo, esse cinema militante também é reprimido pela ideologia dominante do cinema hollywoodiano. Eu não sei dos meus países vizinhos, mas aqui no Brasil, até hoje, 90% das salas de cinema são ocupadas pelo cinema hollywoodiano. Então, o cinema militante ele surge nesse ambiente meio completamente hostil como uma possibilidade alternativa, né? Uma definição bem simples e direta do que é o cinema militante, para trazer essa definição, eu recorri a Fernando Solanas e Otávio Gentino. Eu acredito, inclusive, que foram eles, não sei se eu posso estar equivocado com essa informação, mas acredito que foram eles que criaram o termo cinema militante. Lembrando que esse texto deles, que é o Terceiro Cinema, que é quase um manifesto, ele foi escrito em 69, né? Em 69, o dito cinema militante, inclusive o cinema novo brasileiro, já estava em crise já, né? Então, esse termo surgiu bem posterior ao cinema engajado nas lutas sociais que estava tendo já na América Latina, né? Mas a definição dele eu acho bem interessante. Primeiro que é bem simples, né? O que é um cinema militante? Seria aquele que assume o compromisso político, assume determinada luta social, que tem um compromisso de conscientizar as massas e mobilizá-las para agir, né? Para lutar contra o estado de repressão que elas sofrem. E outra citação que é abaixo é quanto à forma desse cinema militante. Qual é a forma desse cinema militante? O Solanas e Gentino tanto faz. Toda forma de expressão militante é válida e seria um absurdo ditar padrões de trabalho estético. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que o cinema novo tem uma abordagem estética diferente, peculiar, que o pessoal da Argentina, os Solanas, tem uma outra,
quando Santiago Álvares, lá em Cuba, tem uma outra vertente. Então, o cinema militante ele assume variadas formas e gêneros. Tem cinema militante que é documentário, tem outros que são de cinema de vanguarda. E eu, aqui nesse seminário, vou tentar apresentar, mesmo que brevemente, esses 3 tipos de cinema engajado nas lutas sociais. Primeiro, o cinema militante como cinema de vanguarda, mais aberto à experimentação estética. Depois, o cinema novo, principalmente a vertente do documento. Pouca gente... assim, muita gente acha, na verdade, que o cinema novo ele só é ficção, só é o que o Glauber, o Nelson Pereira produziram. Mas não, tem uma vertente no documentário do cinema novo que pertence também ao cinema novo e é igualmente militante, é igualmente engajado na luta social. E por que abordar esse cinema do documentário do cinema novo? Porque o videoativismo que vai emergir, principalmente na década de 80, ele é herdeiro direto dessa militância no documentário. Então, primeiramente, vou falar desse cinema militante aí, que também é chamado de terceiro cinema, pelo Solanas. Explicar rapidamente. Porque o primeiro cinema seria o cinema hollywoodiano, cinema de uma estrutura hierárquica rígida, né? Produtor, né? Os produtores, os estúdios de produção que estão no topo da hierarquia, né? O segundo cinema, para o Solano, seria o cinema de autor. Então, eles tinham uma crítica em relação à Nouvelle Vague, aos cineastas franceses, que eles consideravam um ponto positivo o que eles faziam na experimentação da linguagem do cinema, a inovação que eles estavam criando, mas, ao mesmo tempo, consideravam que eles ainda pertenciam a uma estrutura burguesa de trabalho, né, com o diretor no topo da cadeia, e eles pregavam justamente a destruição da hierarquia do cinema, e isso se daria matando o autor, né? Não teria mais o autor, seria sim um coletivo. Eu citei aqui algumas características desse tipo de cinema de vanguarda. Primeiro, é a experimentação formal, é uma linguagem cinematográfica muito mais experimental, muito mais ligada às vanguardas europeias, que não tem uma unidade dramática clássica, né, com personagens, um conflito apresentado que vai se desenvolver até culminando num clímax, por fim, desfecho, não tem nada disso. A negação da produção individual, que eu falei, né, a negação do autor, a fragmentação da montagem, né, montagem mais experimental, mais ligada em produzir estímulos do que discursos diretos, e a questão do choque, que é muito importante também. O choque já é um conceito que vem das vanguardas, né? Buñuel, Salvador Dalí, enfim, toda aquela galera ali da primeira fase da vanguarda tinha a pretensão de chocar a classe burguesa, né? Com suas obras de arte. Como Duchamp leva o mictório para o museu e ressignifica o que seria um objeto artístico. E aqui também vai ter esse tipo de choque. Esse choque é feito nesses filmes, geralmente, com imagens, por exemplo, são imagens fortes, né? Imagens de soldados reais, de soldados americanos matando Vietcongs, imagens de tortura, imagens de repressão policial contra manifestantes. Então, é através desse choque de imagens que eles vão tentar interpelar o espectador, que é outra característica desse cinema, é a interpelação direta, é um tipo de cinema que tenta convocar o espectador para a ação. Então, é um tipo de cinema que clama pela urgência, né? Um cinema que quer uma ação no presente, né? Tem essa pretensão. E é isso, como eu falei de falar, né? Uma intervenção direta no campo social. Tenta mobilizar as massas para elas intervirem diretamente na sociedade. São filmes que, com certeza, são exibidos em circuitos alternativos, sindicatos, até em grupos de militantes armados, né? As vanguardas armadas da época, a universidade, com certeza não eram filmes para serem exibidos em circuito comercial, até porque se os ditadores, né, pegassem eles, né, a polícia, eles
iam sofrer muito, né? Aqui no Brasil teve o caso de Oney São Paulo, que ele foi torturado e veio a morrer em consequência dessa tortura dias depois, né? Pronto, uma outra coisa. É um tipo de cinema. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou falando aqui, eu estou Sim, com medo de sim. estar sozinho. Então, Não, não. tranquilo, tá? Tudo tranquilo aí até agora, né? Sim, estamos aqui, Leonardo, estamos a ouvir bem. Massa. Então, esse é um tipo de cinema, esse cinema latino-americano de vanguarda, ele tem como principal referência o Dziga Vertov, cineasta soviético, que inclusive foi rejeitado no seu país porque ele tinha um projeto de cinema que ia contra os dogmas do realismo socialista, né? Mas aqui na América Latina, principalmente na década de 60, ele é meio que resgatado, né? E ganha esse posto de referência principal. E essas aí são algumas características do cinema de Vertov que estão presentes nesse cinema militante latino-americano. É o cinema como arma revolucionária, um cinema voltado para a urgência do presente, né? Um cinema como um revelador do mundo, né? O Dziga Vertov, eu acho que ele chama isso no seu manifesto do Cine Olho, Cine Deciframento Comunista do Mundo. Aí, aqui, esses últimos pontos já são características formais, que seriam materiais extraídos do real. Esse real pode ser um registro do próprio cineasta, ou imagens de arquivo que ele vai se apropriando. Trucagens óticas e sonoras, o uso de letreiros é muito forte nesse tipo de cinema, letreiros que são expressivos, às vezes são em letras garrafais, eles também têm animação, e tem toda uma expressão simbólica nesses letreiros. E aí a fragmentação contra a organicidade, que é o que mais ou menos que eu falei, são filmes que eles são muito fragmentados e, por isso, eles exigem um esforço cognitivo maior do espectador, né? O espectador tem que interpretar aqueles signos, diferente de um cinema militante mais documental ou até de ficção, que tem ali a sua organização, a questão da obra acabada ali bem definida, né? Aqui são obras que meio que tanto faz, você vai pegar no meio, no fim, ela acaba com finais muito abertos, né? E aí só depois da sessão que cabe o espectador refletir sobre o que ele viu, né? A montagem de oposições para gerar estímulo, choques e ritmo. O que seriam essas oposições ou contrapontos? Até são justaposições de imagens até simples, né? O preto e o branco, imagens de manifestantes e imagens da polícia reprimindo esses manifestantes, né? São essas oposições, o patrão, o explorador e a classe operária. E aí, talvez o principal representante desse tipo de cinema de vanguarda na América Latina, né, o mais reverenciado, é o Santiago Álvarez. E ele é cubano, né? Ele está ligado aí, eu não sei se ele também é um dos fundadores, junto com Alfredo Guevara, do ICAIC, né? Que é o Instituto de Cinema Cubano. ICAIC foi muito importante, uma referência assim para toda a América Latina, para todos os cineastas da América Latina voltados a esse cinema mais de esquerda e mais ligado à luta social. O ICAIC, inclusive, recebia cineastas de fora, né, como George Evans, lá da Holanda, para dar aula. A Agnes Varda estudou aí, enfim. E o cinema do Santiago, ele vai essa estética que eu acabei de apresentar. Vamos ver aqui o filme Now dele, Now que significa agora, que é esse sentido de clamor pela urgência do presente, né? Tem que agir agora. E esse filme ele tem essas características, né? Tem uma música, tem contrapontos, choques, todo um acompanhamento ritmado dessas imagens. Tem colagem, né? Às vezes são fotos de revista, são diversos materiais heterogêneos. E outra característica é o pouco recurso, né? Todo esse cinema militante ele vai ser feito com pouco recurso, né? Então essa frase do Santiago é bem sintomática nisso, né? Me dê 2 fotos, música e uma moviola e eu te darei um filme. Vamos ver. Esse filme Now, ele é sobre o movimento negro
nos Estados Unidos, né? Então, ele está meio que provocando, né, o movimento negro dos Estados Unidos a agir, a se mobilizar, e ele vai pegando uma série de imagens de repressão policial contra os negros dos Estados Unidos. A gente vai ver ele inteiro. Na sequência, já vou falar logo também, na sequência vai ser um trecho final de um outro filme dele chamado 79 Primaveras. É um filme que ele fez um tributo a, deixa eu ver aqui, que é o nome, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh é um poeta e um militante lá do Vietnã, veio a falecer com 79 anos, e o Santiago foi ao Vietnã, fez esse filme em tributo a ele, e muito interessante desse filme são as imagens que ele vai colocar da guerra, né? Ele vai rasurar, ele vai riscar, vai cortar essas imagens da guerra como se estivesse querendo comunicar o ódio que ele tem, o horror que ele tem pela guerra, né? E tem até um vídeo bem conhecido do Godard, que o Godard vai analisar justamente esse trecho do filme do Santiago e o filme do Kubrick, que é aquele Nascido para Matar, esqueci o nome dele original, mas é um filme de guerra do Kubrick que se passa no Vietnã. O Godard vai criticar dizendo que, enquanto o Kubrick tenta imprimir um certo embelezamento da guerra, com slow motion, né, um certo fetiche pela violência, o Alvarez vai pelo caminho inverso, vai tentar mostrar, tentar simbolizar como essas imagens são terríveis e horrorosas, né? Vai tentar dar um sentido negativo a essas imagens. Então, o que é interessante aí é um levantamento ético do tratamento das imagens, né? Agora eu vou passar os filmes, vocês falam se tiver tudo ok. If those historic gentlemen came back today, Jefferson, Washington, and Lincoln, and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking, I'm sure they'd say, thanks for quoting us so much, but we don't want to take a bow. Enough with the quoting, put those words into action, and we mean action now. Now is the moment, now is the moment, come on. We've put it off long enough. Now, no more waiting, no hesitating. Now, come on, let's get some of that stuff. It's there for you and me. Oh, it's just wanna do what's right constitutionally. I went and took a look in their old
sight for all to see. Now, 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 everyone should love his brother. People all should love each other. Just don't take it literal, mister. No one wants to grab your sister. Now is the time. Now is the time. Now is the moment. Now is the moment. Come on, we put it off long enough. Now, no more waiting, no hesitating now. Now, come on, let's get some of that stuff. It's there for you and me, for every he and she. Just wanna do what's right constitutionally. I went and took a look in my old history book. It's there in black and white for all to see. Now, 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 the message of this song's not subtle. No discussion, no trouble. We will not still argue. We're created free and equal now. Now, 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 now. Everyone should love his brother. People all should love each other. Since they say we all got rhythm, come on, let's share our rhythm with them. Now is the time. Now is the time. The time is Sim, o próximo agora é 79 Primaveras, já o trechinho final.
forte esse final. E no Brasil, esse tipo de cinema de vanguarda, ele teve pouca expressão. Os dois exemplos, e talvez os únicos que tem desse tipo de cinema militante aqui no Brasil, é Contestação, do João Silvério Trevisan. Esse filme, quando ele fez esse filme, ele acreditou como um anônimo, né? E com razão, aí é 69, um ano depois do ato institucional número 5, os anos de chumbo da ditadura militar, os anos com maior repressão, né? Fechamento do Congresso, maior número de desaparecimento. Então, não faria muito sentido ele colocar o nome dele nos créditos para um filme como esse, senão certamente seria perseguido e provavelmente torturado, enfim. E o outro filme que é também bem interessante, do Jô Oliveira, os dois estão vivos ainda, né? O Jô Oliveira, ele fez uma animação, que o mais interessante dela é que é uma animação abstrata, né? Uma animação que é feita, desenhada na película, bem ao estilo de Norman McLaren, acho que é esse o nome. É um estilo de cinema experimental que é muito abstrato, né? São imagens, são formas, é uma maneira de brincar com a capacidade de desenhar nas películas e fazer estímulos visuais, mas, ao mesmo tempo, ele uniu essa técnica da animação abstrata com a questão política dos Panteras Negras, né? Então, é uma junção até interessante. Vamos ver primeiro um trecho só da Contestação. Esse filme, o Trevisan, é uma contestação geral, né? Ele vai contestar aí vários tipos de repressões e ditadura, desde o nazismo, a repressão americana e claro, também a repressão da ditadura militar aqui no Brasil. E, em seguida, a gente vê Pantera Negra, do Jô Oliveira. Só um trecho aí de 5 minutos, esse filme tem uns 14 minutos. Tem na legenda. 14 minutos. Deutschland, du Land der Treue, o du mein Heimatland, dir schwören wir aufs Neue, Treue mit Herz und Hand. Strahlend erstehst du wieder, herrlich nach langer Nacht, jubelt ihr deutschen Brüder, Deutschland ist neu erwacht. Hakenkreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahlen, seid getreu bis zum Tod. Heute seid Brüder, reicht euch die Hand, heil unser Führer, heil dem Vaterland.
A animação ela é curtinha, dá para a gente ver inteira. Bem legal, né? Para dizer que eles foram os precursores do videoclipe, né? Inclusive, o Santiago Alvarez é atribuído geralmente esse título a ele, né? De precursor do videoclipe, por conta desse experimentalismo na imagem, mas sempre embalado com música, né? Agora vamos para o cinema novo. O cinema novo, eu vou aqui listar algumas características do cinema novo, que também é um cinema fortemente engajado, ligado à luta social, também tem a pretensão de transformação social, de engajar as classes trabalhadoras, mas o cinema novo também ele tem uma forma plural, né? Vai depender de cada cineasta e do gênero como o cineasta vai tratar a temática social, né? Mas, em geral, esse cinema novo ele tem forte inspiração no neorrealismo italiano, pela questão de tentar trabalhar a temática social, de fazer crítica social, a utilização de atores não profissionais, também a utilização de atores profissionais, de atores do teatro, mas também tem essa pegada de selecionar atores reais, um camponês de verdade mesmo, e tentar convencê-lo a atuar, tinha essa pretensão. E eram filmes feitos fora de estúdio, né? No local real mesmo, né? Então, os cineastas ou iam para o sertão da Paraíba, onde se localizava, naquele período, o local mais miserável do país, mais assolado pela injustiça social, ou tentavam trabalhar
a crítica social nos ambientes urbanos, né, nas favelas, nas comunidades em periferias. Outra influência é a Nouvelle Vague francesa, né, o movimento de cinema moderno francês. Vocês estão ouvindo esse barulho de obra? Está atrapalhando? Está tendo uma Não. obra aqui. Está Não, tranquilo, não. né? Sim, Por enquanto, foi só... até aqui... Sim, não, foi só um sonzinho pequenino e depois passou, mas ouve-se perfeito, Leonardo, não te preocupes. Massa, valeu. A Nouvelle Vague, pela intensa experimentação da linguagem, principalmente a partir dos filmes do Godard, o que também é interessante é que alguns cineastas, como Nelson Pereira dos Santos, eles vão ter uma estética mais voltada para o neorrealismo italiano, com dramas mais sérios e mais realistas, e enquanto outros vão para uma vertente mais radical da linguagem, que é o Glauber, com certeza. O Glauber vai ter uma inspiração muito forte na Nouvelle Vague e no cinema soviético, sobretudo de Eisenstein. E Glauber, o cinema novo ele tem várias fases, né? Ele tem pelo menos umas 4 fases. Na segunda fase, que é pós a ditadura militar, depois de 64, muitos cineastas vão ficar decepcionados e frustrados, porque eles não conseguiram mobilizar as massas, tanto é que a ditadura foi instaurada, né? E alguns vão apostar para um modelo mais popular, vão ter filmes mais coloridos, vão ter filmes mais palatáveis narrativamente, vão ter um apelo maior comercial. E Glauber vai ser completamente contra isso, ele vai manter o seu radicalismo até o fim da vida, vai, inclusive, ser exilado, vai viver fora, vai fazer filme na África, vai fazer filme em Portugal, vai fazer filme na França, enfim. E, inclusive, seu último filme, que é A Idade da Terra, é o mais radical de todos, né? Então, Glauber ele vai manter essa linha do cinema político sério até o fim, enquanto outros vão ir mudando, né? E é isso. Pelo menos nessa primeira fase do cinema novo, tinha uma proposta, uma pretensão de proposta estética revolucionária, que fosse contra as fórmulas estéticas do cinema dominante de Hollywood. Então, havia um interesse de criar uma estética nova, uma estética própria do cinema brasileiro. E, com isso, né, romper com o horizonte estético dominante, que era também as chanchadas. As chanchadas é um gênero popularesco do cinema da época, era um cinema de comédia, que era mais popular nas classes, era o cinema brasileiro mais popular, e era um cinema que não tinha engajamento social, né? O que é realmente diferencial do cinema novo é essa tentativa de revelar as verdades. Essa questão da verdade é muito usada, inclusive o Glauber Rocha fala muito. O que seria isso? Tentar eliminar as mentiras que eram propagadas pelo cinema hollywoodiano e pelas chanchadas, que não mostravam as injustiças sociais do país, e, pelo contrário, criar uma estética que tentasse mergulhar no Brasil real, o Brasil aí da justiça social, o Brasil da violência. Inclusive, são temas recorrentes, né? O tema da miséria e da violência. O Glauber vai falar que a violência na fome não é algo primitivo, é algo revolucionário, porque é a forma do oprimido se revoltar contra aquele que tá no poder. Por isso que os filmes do Glauber, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, são filmes que têm uma estética violenta, né? A característica do baixo orçamento, que, enfim, é uma coisa que acompanha o cinema nacional até hoje, e essa coisa de tentar revelar a realidade das classes oprimidas. Eu trouxe aqui, acho que é o último parágrafo do Manifesto da Estética da Fome do Glauber, que eu acho interessante porque o cinema novo não tinha uma pretensão de ditar fórmulas estéticas que devam ser seguidas, ou coisa do tipo, como o Dogma 95, lá do von Trier, ou, sei lá, os dogmas do realismo soviético, do realismo social, socialista, né?
ou as normas de conduta moral do cinema hollywoodiano, o Código Haas, não tinha nada disso, né? Nada que podasse a criatividade e a liberdade do cineasta. Mas o cineasta deveria, pelo menos, no mínimo, ter esse compromisso de se engajar, né? Usar o seu filme como instrumento político, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá o germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. Esse é um manifesto muito conhecido do Glauber, Estética da Fome, que tem a ver, essa fome que ele fala tem a ver, sim, com a miséria do país, a desigualdade social tremenda, mas também tem a ver com a miserabilidade técnica, porque eram filmes que não tinham o mesmo acesso ao recurso de primeiro mundo, né? Mas, mesmo assim, faziam cinema e faziam sua arte como poderiam, né? Com o que tinham, né? Pronto. Vamos agora para a vertente do documentário desse cinema novo, né? Brasileiro. Aruanda é referência... a primeira assim, grande referência do que seria o cinema novo. É um filme do Lindo Arte Noronha, é um filme feito na Paraíba, no sertão da Paraíba. É um documentário que aborda um documentário híbrido, né? Tem um pouco de ficção ali, mas basicamente ele acompanha o cotidiano de negros, de uma comunidade de quilombola, né? Para quem não sabe, quilombola é uma comunidade construída por negros que fugiram dos seus cativeiros no período da escravidão e construíram uma comunidade isolada para se protegerem. E aí acompanhamos um casal, principalmente um casal, que vive de um artesanato de fazer jarros de cerâmica, né, de barro. E esse documentário ele acaba sendo um marco porque ele mostra realmente as injustiças sociais, mostra a miséria do que o povo brasileiro está vivendo, né? Essa parcela aí que está no sertão. Então ele faz uma crítica social, coisa que não era comum no cinema brasileiro. Não era nem preferível. Inclusive, depois, com a ditadura, qualquer filme que mostrasse o lado feio do Brasil era condenado, né? Que só queriam exportar uma imagem bonita do país, o país do futebol, o país do carnaval. Havia uma pretensão política mesmo de filmes como esses não serem exibidos e muitos foram censurados. E outra característica é a questão da técnica de Aruanda, né? Uma técnica primária, e Glauber não vê isso como algo negativo, mas positivo. É isso, usar o que há de defeito, usar aquilo que as pessoas acham de amador a favor da estética brasileira, né? Então, outra característica muito comum nos documentários dessa fase do cinema novo é o uso da voice-over, né? É uma voice-over, inclusive, um pouco não, autoritária, né? O que eu acho que é importante falar aqui para vocês terem noção que nesse período aí do cinema novo, ele é um período que foi muito vinculado à CPC. A CPC era o Centro Popular de Cultura, que era um grupo, né, uma organização que pertencia à UNE na época, né, que é a União Nacional dos Estudantes, e era um grupo de artistas dos mais diversos, intelectuais e cineastas, músicos e assim por diante. E eles criaram um manifesto, né? O manifesto do CPC. E nesse manifesto havia uma tentativa de categorizar a arte em 3 tipos. Primeiro, a arte industrial, que é a arte dominante, a arte
no caso do cinema é Hollywood, a arte popular e a arte revolucionária. Eles acreditavam, eles tinham um marxismo assim muito iluminista, no sentido o intelectual, o revolucionário de esquerda que detém o saber. O pobre, né, a classe popular não tem esse saber, né? Então é dever do revolucionário ensiná-lo, né, instruí-lo. E o principal meio de instrução era a cultura. Então se considerava que a arte popular, de modo assim simples e direto, se considerava que a arte popular era alienante. Então era dever deles tentar desmascarar as mentiras do mundo, que também estava na arte popular e também estava na religião. Por isso que havia uma crítica muito forte deles a essa questão do transe coletivo. O transe coletivo é o transe das religiões de matizes africana, o batuque, é o transe da religião evangélica, é também o transe do futebol, né, dos estádios. Então, eles tinham uma noção de que esses espaços, né, a religião e também a arte popular, como o samba, por exemplo, eles eram formas, instrumentos de alienação das massas. Então, era dever da arte revolucionária lutar contra a arte industrial, que é a dominante, e também contra essa arte popular, que era considerada mais alienante. Outras de mencionar, né, permitir que o fale, né, ouvir a voz do outro, né? A questão do choque, que eu falei bastante, tem isso, e a da interpelação, né? Interpelar o espectador para a ação. O que a gente vai ver agora? Garrincha, Alegria do Povo, um documentário de Joaquim Pedro de Andrade. É um trechozinho, acho que de 2 minutos só, que tem uma voice-over ali, uma voice-over, tentando analisar essa questão do futebol como instrumento de alienação popular. Ele mais ou menos diz que o futebol é o espaço onde o povo vai extravasar suas frustrações do dia a dia, né, que ele vai se acumulando no seu cotidiano sofrido. Maioria absoluta do Leon Wiseman, que é um dos meus cineastas preferidos aí do cinema novo, é um documentário que ele vai focar na classe dos camponeses, vai ver essa questão da injustiça da classe dos camponeses, que trabalham muito, recebem a míngua, né, quase um trabalho escravo, principalmente nesse período. E o interessante é que, no primeiro, ele vai abordar qual é a opinião da classe burguesa, vamos dizer assim, classe média brasileira, eu acho que é classe, na verdade, carioca, né? Ele está na praia do Rio. É engraçado ver como essas pessoas são bem alienadas, porque ele pergunta qual é a crise do país. Eles falam, basicamente, que não tem nenhuma crise, né? Um lá fala que é crise moral. Então, eles desconhecem ou fingem desconhecer, e isso é uma característica até hoje, infelizmente, que existe um lado pobre do país, um lado que sofre com as injustiças sociais, que sofre com a desigualdade, que passa fome, né? E que precisa, e é um problema real que precisa ser resolvido, né? E aí, nesse corte do Maioria Absoluta, eu fiz o seguinte, para vocês perceberem, né? Que eu vou passar e vai ser bem corrido. Eu coloquei primeiro um trecho dessa entrevista com esse pessoal da classe média carioca, e no final o trecho de um camponês revoltado, indignado com a situação que ele vive, né? E o outro é Viramundo, Viramundo Geraldo Sarno, é uma produção da Caravanas Farcas. Farcas é em referência a Thomas Farcas, né, que era o produtor de uma série de documentários que série de documentários sobre o Brasil, né? Ia para o sertão, ia para o norte, filmava também o Sudeste. Eram documentários que tentavam registrar principalmente o cotidiano, né, das classes populares. Também tinha
um tom de reflexão sobre essas desigualdades no país. E esse trecho do Viramundo é justamente para exemplificar como esses cineastas viam as religiões como um instrumento de alienação. Então, esse filme é sobre imigrantes nordestinos, né, que saem do Nordeste, da pobreza do Nordeste, principalmente do sertão, vão para São Paulo para procurar ascender socialmente, né, conseguir um trabalho, uma vida melhor. E o filme acaba também, é sobre isso, mas também volta para os cultos religiosos. Ele vai fazer uma montagem paralela entre o culto da Umbanda, que é uma religião de matriz africana, e o culto dos evangélicos, né? E aí a significação que ele dá a esses cultos, né, a esse transe do povo, é uma significação alienante, né? Vamos lá, vamos para o Garrincha primeiro. Ah, sim, Garrincha é um jogador de futebol, conhecido jogador do Botafogo. A outra teoria, mais sensata, diz que o povo usa o futebol para gastar o potencial emotivo que acumula por um processo de frustração na vida cotidiana. O universo lúdico do estádio é um campo mais cômodo para o exercício das emoções humanas. Agora vamos para a maioria absoluta. Restringe o negócio. Pode falar. Pode falar. Falar o quê? Qual é a causa do problema brasileiro? Só tem crise. Só tá dando antena de cidade do som. Pode falar. Não, já tá gravando. Já tá gravando? Qual é a causa do problema brasileiro, Fernandinho? Não há crise. Não há crise. A grande crise brasileira é uma crise moral. E, parodiando um escritor e um político brasileiro do passado, diria que a nossa Constituição deveria ter somente um artigo e um parágrafo. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Corte que eu fiz. Pai de 7 filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror. Isso é uma vergonha para minha cara. Isso é uma vergonha. Isso é um horror. Agora todos os componentes, esse mundo de terra, vão comprar um quilo de farinha. Um quilo de farinha quem pode comprar é o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o componente aqui dentro, o que é que faz isso? É o latifundiário, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar. O que já não é possível. Dos 40 milhões de brasileiros analfabetos, 25 milhões, maiores de 18 anos, estão proibidos de votar. No entanto, eles produzem o teu açúcar, o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida e os seus filhos. E o país, o que lhes dá? Atenção! O filme acaba aqui. Lá fora, a tua vida, como a destes homens, continua.
para Viramundo agora. Eu acho muito interessante essa interpelação direta do... o filme acaba aqui, mas a sua vida e a vida desses homens continua. E aí, né? Tipo, o que fazer para mudar esse triste cenário, né? Jesus Cristo, e eles estão santificados. Então eu peço ao povo que estão aqui ao lado, essa multidão toda aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem é de vocês que vai me obedecer? Levante as mãos. Só os que me obedecem na palavra de Deus. Evangélicos, Albanda. Olhe para mim. Quando eu faço uma pera, eu não faço 3 vezes, não. Eu lido aqui em São Paulo e no Brasil, mas com um povo educado. Quando eu faço um apelo, eu quero que todos me atendam urgente. Os que atendem, levantem as mãos. Muito obrigado. É um povo que, se eu falar, vamos até ali na concha acústica, vão. Vamos ali, vão. Assim que Deus quer, um povo obediente. Aleluia! Olha, olha. Tá aqui, ó. Ó, o espírito mal falando na boca dela que não queria deixar ela vir aqui. Quem é você? Você é um espírito do diabo, é? Você é? Sai imediatamente. Xalavá, Oxalá, Xalavá, Oxóssi, Xalavá, Xangô, Xalavá, linha dos nego velho, Xalavá, os caboclos, Xalavá, linha da Jarma, Xalavá, gira maior da minha noite, Xalavá, todos os irmãos pregirantes. Xaravá, o presidente, primeiro-ministro, Cândido Tabaquinho. Aleluia, Jesus. Ó Jesus, teu sangue vai, em nome de Jesus. Ó Deus eterno. Também, já. Tá bom, já, levanta. Ai, o sangue do mal. Ai, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Quem trouxe esse homem que está deitado morrendo ali? Ele apareceu aí sozinho desde manhã que ele está aí. Imediatamente. Está escutando? Levanta. Palmas para Jesus. Levanta. Levanta em nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Tá Deus. bom já. O senhor bebe? O senhor quer deixar todos os vícios? Jesus José Maria, neste momento peço a Deus que tenha compaixão e piedade todos os males que esta criatura os tem. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Para um pouco, para mais baixo, para um pouco. Firmeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora está localizado. Firmeza. Olha, a operação é só isto, olha. Meu Deus. Começou. Aguenta. Jesus não. Jesus. Jesus que ordena. Jesus. Ai, louvado seja Deus nosso. Deus de amor, Deus de bondade. Se eu cortasse, se fizesse que nem o arigó que corta mesmo. Eu perco a graça do Pai Eterno, não estou cortando nada. Desta vez não morreste, com o poder do Senhor, desta vez ainda escapaste.
Pronto. E havia, então, nesse início do cinema novo, era muito vinculado ao CPC, essa ideia de que tanto a religião quanto a arte popular eram alienantes, né? Mas isso é uma coisa que foi mudando. Inclusive o Glauber Rocha, ele tinha esse pensamento, e o primeiro filme dele, Barravento, é criticando as religiões de Umbanda, né? Como esse instrumento alienante, né? Mas o próprio Glauber Rocha vai mudar essa posição, vai ver potência, na verdade, desses transes na religião e na cultura popular. E é interessante porque essas coisas mudavam muito rápido, né? De um ano para outro já tinha uma outra estética, já tinha uma outra proposta, um outro sistema de ideias diferente e convergentes ao mesmo tempo com as ideias do ano passado. Então, o cinema novo ele foi muito rápido no seu processo, né? Esses filmes aí que eu mostrei já foram um pouco do início, né? E agora, avançando aqui no seminário, já chegando quase no final, eu vou falar agora de um outro momento do cinema militante aqui no Brasil, que foi crucial, muito importante, e foi o que acabou mobilizando para o videoativismo dos anos 80, né? Tem uma influência bem direta mesmo, que foi os documentários que registraram a greve do ABC Paulista, né? Foram mais de 150 mil trabalhadores que entraram em greve, buscando, né, as reivindicações mais básicas, né? Melhor condição de trabalho, aumento de salário, né? Cansados da exploração que sofriam naquele tempo. Então, foi uma greve, para vocês terem noção, os olhos do mundo estavam voltados para essa greve, né? Porque era um conglomerado de multinacionais, era a Volkswagen, era a Fiat, né? Várias empresas multinacionais ali no ABC Paulista, que foram paradas por conta dessa greve, né? E quem acabou se despontando aí como principal liderança política, né, do sindicato da época, foi o presidente Lula, né? Foi nesse período que Lula se tornou Lula. E qual é a característica desse cinema militante feito aí no ABC Paulista, que já muda um pouquinho algumas coisas desse cinema novo, do documentário do cinema novo, e, ao mesmo tempo, também se aproxima daquele cinema militante que eu falei no começo, o cinema de vanguarda. Primeiro, organização da classe trabalhadora, né? Essa greve aí dos metalúrgicos, né? Houve uma colaboração mútua entre cineastas e operários. O operário não estava mais numa posição 100% passiva diante da câmera, sendo registrada pelo cineasta urbano de classe média. Havia um modelo de cooperação ali, principalmente pelo cineasta Renato Tapajós, que fez uns 2 ou 3 filmes sobre essa greve, né? E também havia o interesse de fazer esse audiovisual ser produzido, distribuído e exibido dentro dessas organizações. Eram filmes que tinham esse apelo quase pedagógico e também de ainda continuar mobilizando as classes, né? Manter a energia deles para continuar na greve, motivados, né? Então, esses filmes eram exibidos dentro dos sindicatos, né? Os trabalhadores assistiam esse filme. Então, uma outra característica que tem aí é a questão do imediatismo, né? Eram filmes feitos ali num dia da greve, num calor qualquer da greve, né? Num protesto e tal, e exibidos quase 2 ou 1 dia depois. É claro que esses cineastas, depois de alguns anos, quando a greve acabou, eles reuniram esse material que eles produziram e fizeram um documentário mais contando o processo da greve, né? Então, tem essas 2 características. O filme feito de imediato para ser exibido agora, para manter o calor e o fervor da mobilização de classe, e o filme feito depois, analisando o processo, né? Um documentário geralmente de longa-metragem mesmo, né? E, só para comentar também,
não foi só o cinema que apoiou essa greve, né? Não, aliás, no cinema não de modo geral. Alguns cineastas, inclusive cineastas que já estavam ligados ao cinema novo, né? Mas também várias classes, vários artistas de vários campos da arte ajudaram, né? Aqui eu botei o exemplo do João Ferrador, que foi uma charge criada aí pelo Otávio Laerte, que é esse personagem aí, tinha uma charge mesmo para ser distribuída para os trabalhadores, né? Aí ele falando, hoje eu não estou bom para a figura aí que é do patrão, né? E sem falar da música, tinha até eventos musicais mesmo, de chamar os músicos mais ligados à esquerda para cantar e para fazer um festival musical para os trabalhadores, né? Tinha, por exemplo, Chico Buarque, claro, né? Gonzaguinha, Jardim Macalé, entre outros, né? O que eu poderia falar aqui? Então, aqui eu citei alguns filmes importantes desse período. Tem Um Dia Nublado. Esse título foi mudado. O primeiro título era uma frase imensa, né, que era uma frase do Lula, que era... Como é que era? Eu vou tentar falar do meu jeito. Nunca mais vão duvidar da capacidade de luta do trabalhador brasileiro. Uma coisa assim, era uma frase grande, aí ele mudou para esse Um Dia Nublado, inclusive para evitar a censura, né? Porque era uma frase assim, bem política, enfim, que com certeza não ia passar pela censura. Posteriormente, já quando a greve já acabou, em linha de montagem, ele fez esse longa-metragem analisando o processo, né, dessa greve, né? Temos o filme aí também, Greve, do João Batista de Andrade. Tem um ponto de exclamação na greve, esqueci de colocar ali. E tem o ABC da Greve, do Leon Wishman. Falar um pouquinho da diferença do João Batista, do Leon e do Renato Tapajós é o seguinte. O Tapajós, ele certamente é o cineasta mais engajado aí. Ele estava na luta armada, por exemplo. Ele estava aí envolvido, aí, não sei se era na VPR, né, a Vanguarda Popular Revolucionária, e abandonou a luta armada, enfim, depois só voltou ao cinema especificamente nesse momento aí da greve. E o Tapajós, sim, ele tinha uma pretensão de fazer com que os trabalhadores participassem na produção do seu filme, ele estava realmente muito vinculado ao sindicato, e o filme dele, ele acreditava que deveria ser exibido no sindicato, ele deveria ser exibido nesse circuito alternativo, né? E deveria ser um instrumento de mobilização de classe. Já o Leon Wishman, ele tinha um outro pensamento, não incluindo o primeiro, mas ele queria que esses filmes estivessem ocupando as salas comerciais. Também, queria que estivessem no cinema do shopping, por exemplo. Então, aí, são duas posições diferentes, interessantes. Coloquei essa frase aí do Tapajós, que evidencia esse momento aí do trabalhador pegar na câmera e também filmar, né, participar ativamente do filme, não ser mais um personagem passivo. E ele diz o seguinte: se naquele momento eu, como cineasta, resolvesse interferir no filme e dizer o que o operário tinha que fazer para tomar consciência e como é que concretamente iria valorizar seu trabalho, etc., realmente iria fazer o meu discurso, né? Um discurso meu, em cima do filme. Isso aí ele está falando em relação ao Acidente de Trabalho, que é um outro filme dele. O que eu vou exibir agora é um filme que eu não mencionei aqui, mas é um filme do Renato Tapajós, que é A Luta do Povo. É um documentário sobre várias lutas sociais que estavam acontecendo, inclusive essa da greve. Depois eu vou mostrar um trecho de linha de montagem com o discurso do Lula, num momento assim climático, né, que quando os trabalhadores vão decidir ou não pela trégua da greve, eles já acabam decidindo que sim. E é isso, acho que são só esses dois. Por favor, me falem se eu estiver demorando muito, né? Porque não tô com muita noção de tempo. Eu posso até cortar o vídeo, adiantar, para ter um tempo para a gente discutir e refletir sobre essas obras, né? Aí é o filme do Tapajós, A Luta do Povo.
São Paulo, novembro de 1979. O metalúrgico Santo Dias da Silva é assassinado pela polícia durante a campanha salarial, quando conclamava seus companheiros a aderirem à greve. Corretor, por favor. Vamos abrindo aqui para poder passar o caixão, gente. Vamos abrindo. Vamos abrindo. Vamos ver, corretor, não, isso. Gente, eu vou ficar no corredor, não. Vamos sair. Faz o cordão com a mão aí, ó. Aqui. Faz o cordão aqui. Você vai dar força para continuar a luta. Vai deixando aí. Mas a luta continua! A luta continua, companheiros! A luta continua! A luta continua! A luta continua! A luta continua! O que há de errado nesse país em que um operário é assassinado porque reivindica um salário melhor, uma vida mais digna? O que há de errado nesse país em que a polícia não usa suas armas para proteger os que trabalham, mas sim para mantê-los em silêncio? O que há de errado neste país em que um homem que luta pelos direitos de sua classe tem a morte como único prêmio? O que há de errado? Por que morre uma criança a cada 15 minutos? Por que o salário diminui a cada dia? O que há de errado? Bom, o que está errado nesse país, eu acho que quase tudo está errado nesse país. É a exploração capitalista que explora o trabalhador dentro da fábrica. O trabalhador chega a trabalhar 16 horas por dia para sobreviver. É a mortalidade infantil. É a legislação trabalhista aí que não protege o trabalhador e que está tudo errado, né? Inclusive o governo também está errado. Esse sistema de governo aí, uma ditadura militar, né? Que está entregando a nossa Amazônia para o imperialismo americano. E quem lucra com isso daí é o capitalismo, né? O capitalismo internacional. É interessante que ele faz o uso de voice-over, né? Uma coisa bem clássica no documentário.
ele faz essa pergunta que há de errado, e quem ele coloca para responder não é um sociólogo, não é um militante de esquerda, é o trabalhador ali. O cara ali é um trabalhador, um metalúrgico, está ligado ali ao sindicato, né, e na mobilização social, mas você vê que é um trabalhador bastante consciente, e principalmente, né, ele dá voz ao trabalhador, né, para refletir sobre essa questão importante. O próximo, eu acho que é o trecho de linha de montagem no discurso do Lula. Garantia da volta à normalização do nosso sindicato, que sempre foi livre. E nós vimos essa semana o sindicato tomado por cachorros policiais. Existe uma outra coisa mais importante ainda, que é a reabertura das negociações. A reabertura das negociações, o que quer dizer? É que alguém irá negociar pelos trabalhadores, porque nós temos 11% em jogo e não vamos abrir mão desses 11%. Há uma outra coisa a ser feita, que é os nossos dias que estamos em greve. É os nossos dias que estamos em greve. Nós queremos receber os nossos dias. Nós queremos negociar. Para não dizer que nós somos radicais. Nós vamos aceitar ao pedido do governo. Nós vamos voltar a trabalhar. A partir de hoje, a gente conta 45 dias. Então, a gente pode marcar uma assembleia aqui, nem pro dia 11, nem pro dia 12, mas pode marcar uma assembleia pro dia 10 de maio aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que com um novo chamamento, companheiros, está na hora de parar. Todo mundo para outra vez. Eu queria pedir agora aos companheiros que quiserem dar um voto de confiança à minha diretoria. Por favor, levante a mão. Companheiro. Pronto, aí chegamos aqui na fase final, que é o videoativismo, o vídeo popular. Uma definição rápida do que seria um videoativismo é simplesmente a prática do registro da luta social, do engajamento político, a partir do suporte do vídeo, né? E uma coisa que eu acho que é importante salientar é que os caminhos não foram abertos por causa do vídeo isoladamente, não, as demandas sociais já estavam aí, já havia organização política, né? A partir dos anos 80, já tem um contexto assim de militância muito forte, né? O Partido dos Trabalhadores foi fundado, outros movimentos sociais foram fundados, então o vídeo foi um meio, mas o meio ideal que esses militantes, né, encontraram para expressar suas reivindicações políticas, que já estavam em pautas, né? Então, uma coisa importante desse contexto dos anos 80 é que, primeiro, já estava havendo uma abertura política maior também, a ditadura já estava entrando em decadência, uma outra série de coisas, porque o que caracteriza também esse videoativismo é o fato de que a temática se ampliou, né? Se tornou mais plural. Não é só mais a
a luta de classes, não é só o peso da luta de classe ali, o operário contra a opressão do patrão. Vários movimentos LGBT, o movimento negro, os militantes da luta camponesa, dos militantes do sem-teto, várias correntes sociais vão utilizar o vídeo como um instrumento de luta. Primeiro porque o acesso ao vídeo era mais democrático, era muito mais barato do que em relação à película, mesmo a película lá de 8 milímetros, 16 milímetros. Então, esses grupos, esses movimentos sociais, eles tinham mais a chance de se apropriar desse material, desses instrumentos do vídeo e poder registrar suas lutas, eles mesmos, né? Então, uma característica desse videoativismo é justamente o lugar de fala em pauta. Não é mais o militante de esquerda da classe média. Agora é o próprio oprimido que vai construir seu próprio discurso fílmico, né? Ele vai ser produtor da sua fala e do seu discurso, né? Então, tem uma apropriação política muito importante aí, graças ao vídeo, que começa com o vídeo, né? Outras coisas aí de contexto internacional que favoreceu também, por exemplo, de 75 a 85, a ONU declarou que seria a década da mulher, né? Então, os movimentos feministas estavam bem organizados também nesse período. 1988 seria o centenário da proclamação da Lei Áurea aqui no Brasil, né? A lei que libertou os escravos. Então, havia toda uma movimentação do movimento negro organizada aqui no país. Então, havia esses contextos históricos mesmo, sociais, que fizeram eclodir com mais força esse videoativismo, né? E aí era isso, o vídeo cumprindo papel estratégico nos processos de educação, formação, reivindicação, visibilidade, memória e criação. E alternativa, principalmente, ao modelo dominante da época, que é a TV Globo. Acho que a TV Globo teve esse domínio muito abalado por conta, primeiro, da TV a cabo e depois com a internet. Mas nesses anos 80 aí, a TV Globo era dominante totalmente, né? E aí esse videoativismo entrava como alternativa a esse discurso midiático dominante da TV Globo. Inclusive, muito desses videoativistas tinha a pretensão de criar TVs comunitárias, né? TVs alternativas, TV de bairro, né, por exemplo. Aqui é uma foto de um exemplo da TV Manchambomba, na Baixada Fluminense, né? O Eduardo Coutinho, que é um documentarista, um cineasta assim, bem importante aqui no Brasil, né? Fez o Cabra Marcado para Morrer, ele colaborou diretamente com esse coletivo aí da criação da TV Manchambomba, né? Essa TV comunitária, que, em geral, eram TVs que mostravam o cotidiano do bairro, né? Os problemas do bairro, por exemplo, que a grande mídia não chegava, não registrava. Vamos aqui agora a algumas características que eu elenquei desse videoativismo. A predominância do documentário, né? Esse imperativo do real, eles tinham esse interesse de filmar a realidade, né? A questão da imagem intensa, isso muito mais ligado aos movimentos sociais. Esse é um conceito do Fernão Ramos, que é basicamente esse interesse, essa característica, na verdade, do documentário de registrar uma imagem real impactante, né? A gente viu esses choques que eu mostrei, né, com o filme de Santiago Alvarez, ou, por exemplo, esse protesto aí logo no início do Viramundo, não, A Luta do Povo, do Renato Tapajós, né, que é o registro do funeral de um trabalhador que foi assassinado, né? Então, ali tem uma imagem carregada de intensidade. Então, esses documentários do videoativismo têm um pouco isso, né? Tem muito disso, na verdade, né? Essa questão da urgência, a denúncia social, o documentário que é feito que registra, por exemplo, a opressão policial ali na Tora, ali acontecendo agora, né?
que isso é uma coisa que foi só possível por conta desse suporte da câmera portátil, né, da câmera de mão, que começou aí com 16mm, depois com a Super 8, e com o vídeo isso se tornou ainda mais rápido e fácil, né? E aí o vídeo também tinha essa função aí de ser um instrumento de formação e amplificador das vozes oprimidas. Essa é uma característica quase dominante desse videoativismo, que então dá primazia a essa voz do oprimido, né? Então, são filmes fortemente marcados por entrevistas, né? O talk heads, né? São filmes que têm muito depoimento dessas pessoas, né? E, por conta disso, vai ver, consequentemente, um uso moderado e diminuído da voice-over, da voz autoritária lá narrando a situação que está acontecendo no filme, né? E aí tem essa característica que eu ressaltei lá no começo do seminário, da circulação desses vídeos em circuitos alternativos, né? Associação de moradores, sindicatos, movimentos sociais. Então, eram filmes que eram instrumentos de formação para esse grupo, né? E essa coisa do ecossistema audiovisual, porque havia diversos coletivos, havia autores independentes também. Vou mostrar a Rita Moreira. Mas, em sua maioria, eram coletivos, né? Coletivos sociais ligados ao movimento de sem terra, ou coletivos de vídeo mesmo, né? Tentando construir uma TV comunitária. E aí tem essa prática nova também, que é a política de identidade, né? Identidade de gênero, e a questão de origem sexual também, né? Então, havia uma política que os primeiros cineastas ali do cinema novo ou do cinema militante de vanguarda não abordavam, né? A questão da sexualidade, né? Então, aí tem uma temática nova. Eu vou mostrar para vocês, para finalizar, né? Eu acho que não sei se já foi tempo demais. Tá bom, Leonardo, podes acabar. Ah, massa. Continua. Bacana. Então, vou mostrar aqui. O Vídeo nas Aldeias foi criado em 86, é um projeto que conseguiu, né, viabilizar que os índios pudessem produzir seus próprios conteúdos. Então, há uma militância aí. Muitos desses filmes têm um caráter que os índios faziam, né? Tem um caráter ficcional, até a maioria documental, mas alguns faziam ficções sobre seus próprios mitos, né? São filmes que o que traz aí de militância é a própria identidade do índio, que o brasileiro sempre negligenciou, né? O brasileiro urbano ali, o brasileiro que está nas cidades, né? Mas o que é interessante é isso, né? É o próprio índio produzindo o seu conteúdo e disponibilizando ele nas redes, divulgando, né, a sua identidade, a sua cultura. Então, há uma militância muito forte aí. E o vídeo que eu vou mostrar do Vídeo das Aldeias, eu acho que é o primeiro vídeo criado, que, na verdade, foi criado aí Foi, na verdade, uma colaboração entre os organizadores que deram a infraestrutura possível do Vídeo das Aldeias para ser criado, né? E aí é um vídeo bem interessante que mostra os índios pegando na câmera, eles entrando num processo de reflexão ao se verem na televisão, né? Verem sua imagem na televisão. E a próxima que eu vou mostrar é um trecho do filme de Rita Moreira. Rita Moreira é uma cineasta que trabalhou só com vídeo mesmo, e ela tinha uma política mais orientada para o feminismo e para as questões LGBT, né? Ela fez filmes sobre mães lésbicas, fez filmes sobre filmes com temática sobre a violência contra a mulher no Brasil. E esse é um filme dela muito famoso, chamado Temporada de Caça. Vou mostrar o primeiro trecho, acho que os primeiros 5 minutos desse filme, que refere-se a um período aqui no Brasil, lá no estado de São Paulo, em que estava ocorrendo vários assassinatos de homossexuais. Estavam vendo realmente uma caça aos homossexuais. Era um período em que o HIV
já tinha se alastrado pelo país. Havia o preconceito, além do preconceito que sempre existiu contra os homossexuais, ainda tinha essa questão somada do HIV, que de forma estúpida chamavam de a doença dos gays, né? Então, em São Paulo estava ocorrendo muito assassinato, e aí ela registra, e são depoimentos muito chocantes. E aí também tem um coletivo também de orientação feminista, que é o Com Mulher, Comunicação Mulher. Esse coletivo, se eu não estou enganado, ainda está ativo, ainda tem produções, enfim, mas agora com a câmera digital, não mais com a câmera de vídeo. E depois, isso aqui eu estou só mencionando, né? Porque eu acho que eu só coloquei o filme da Rita Moreira mesmo. E também 2 trechos de filmes que têm a ver com o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Um seria Um Dia no Acampamento, um trechozinho de Um Dia no Acampamento, que o interessante desse filme é justamente a questão do lugar de fala do camponês ali, do acampado, pegando a câmera, não só pegando a câmera e filmando, né? É um filme que os acampados, coletivamente, decidiram pelo tema do filme, que é o título também, que é Um Dia na Vida do Acampamento, e fizeram, eles mesmos que foram totalmente ativos na produção desse filme, que eles conduziram as entrevistas, eles que filmaram, né? Tem, assim, a colaboração da FAUSP, que é um setor da USP, que eles que levaram essa infraestrutura, né? Levaram a câmera, levaram o equipamento necessário para editar e exibir esses filmes na televisão. Mas quem produziu foram os próprios acampados do MST. Então, esse filme é um marco dessa iniciativa aí, desse apoderamento do oprimido com a imagem, né? Outro trecho que é coletiva mesmo, sorte de tudo, né? Mas foi um massacre terrível que teve aqui no Brasil. O choque da imagem, né? Mostrar realmente essa violência cruel para tentar mobilizar o povo, né? Olha o que acontece com quem luta por uma condição melhor de vida, né? Então, outro traço que eu acho que eu esqueci de falar desse videoativismo, principalmente esse dos anos 80, eles são fortemente marcados pelo telejornalismo, né? Então, é um documentário quase telejornal mesmo, que eu acho que é o Vídeo nas Aldeias. Promover o encontro dos índios com a sua imagem é o que o projeto Vídeo nas Aldeias vem realizando nos últimos 2 anos. Ao visitar os grupos para os quais o Centro de Trabalho Indigenista já presta assessoria econômica, jurídica ou política, a equipe de vídeo passou a atender às solicitações dessas comunidades para registrar cerimoniais ou eventos importantes, levar imagens de outros povos, iniciar jovens no uso da câmera ou oferecer um espaço para que grupos indígenas que já usam o vídeo possam trocar e editar os seus trabalhos. Tira a careta dele. Recebido com aquele espírito brincalhão tão peculiar aos índios, o vídeo pode desencadear dinâmicas de grande euforia coletiva. Mas o confronto da autoimagem com a imagem produzida pelo vídeo sempre conduz a uma reflexão sobre a própria identidade.
Os Nambiquara, por exemplo, ao assistirem à gravação de sua festa, ficaram decepcionados com a descaracterização do ritual, a falta de adornos e pinturas e o excesso de roupas. Fomos chamados então para gravar um segundo ritual, desta vez realizado com todo o rigor. Mas nunca teríamos imaginado que o vídeo pudesse catalisar decisões tão inesperadas. Retomar a furação de nariz, abandonada há mais de 20 anos. Você, se não tem esse efeito na boca, no nariz, na orelha, a pessoa não vai acreditar. Vai falar, você não é índio. Aí não tem jeito de comprovar que você é índio. Na última década, o uso do gravador tornou-se amplamente difundido entre os índios para a reprodução da cultura oral, os discursos, as rezas, os cantos. Muito grande. O gravador passou também a ser um instrumento de luta nas negociações com o governo, registrando as promessas das autoridades. Assim como a FUNAI reconhece que os professores não estão fazendo nada, e por que não são demitidos aqueles funcionários lá da nossa região que não fazem nada, só ganham dormindo? Hoje em dia, o vídeo começa a ser incorporado com um entusiasmo ainda maior. Pode reproduzir cantos e coreografias de festas. Além de palavras, pode documentar fatos e revelar a cara de quem promete. Onde, afinal, homens, mulheres, jovens e idosos têm o direito de percorrer os caminhos que queiram. O capitão Cocrenum, líder dos Gavião do Pará, é o maior depositário das tradições de seu grupo, muito descaracterizado pelo trauma dos primeiros contatos com o homem branco. Ele trabalha incansavelmente para transmitir as tradições aos jovens e nos convidou para registrar em vídeo seus ensinamentos. Eles afirmam isso aqui, até às vezes nunca pode, até trava na cabeça, segura na cabeça para lembrar todo o tempo. Né? Se alguém tem interessado, assim, canta como eu, aí até prezava, seguro, pronto. Ele vem na televisão assim, eu sei, vou fazer, como é que vou fazer? Eu sei, eu faço. Eu olho na televisão e faço. Aqui agora a Rita Moreira, Temporada de Caça. Um filme ativista, mais orientado aí para as políticas LGBT. Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. São cenas de Parceiros da Noite, um filme hollywoodiano. Você é a favor que mate? Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Please. I don't want to make this too tight for you. Especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir.
Como é lindo, escapulindo, pulando, evoluindo, correndo é vazio, voeiro do outro lado, quase parado um instante, evanescente, quase que olhando para Massacre de Eldorado dos Carajás. – 17 de abril de 1996. Manifestantes do MST ocupavam a chamada Curva do S, na rodovia PA 150, em Eldorado dos Carajás, no Pará. A ação da Polícia Militar, chamada Coibir a Manifestação, resultou num massacre. 19 mortos e mais de 70 feridos, muitos deles, até hoje, levando no corpo as balas disparadas a queima-roupa. Manifestavam-se pelo direito de ter um pedaço de terra onde fincar suas raízes, produzir alimento, escrever sua história. Já tínhamos caminhado 3 dias, era o 4º dia de caminhada, e chegamos aqui, decidimos acampar. Eles chegaram logo atirando, jogando bombas. Eu senti pelas costas um companheiro que caiu por cima das minhas costas. Aí eu afastei. Quando eu afastei, eu vi que o tiro tinha pegado na testa dele. Tinha muitas pessoas atiradas, muitas pessoas, e as pessoas mortas que eles iam trazendo daqui, desse lado, eles iam colocando toda uma do lado da outra, e enrolando com a própria lona dos barracos que eles tiraram, derrubaram. Mataram ele e depois, antes de matar, bateram muito nele, porque ele estava todo roxo. Tinha umas costelas dele quebradas, assim, os peitos dele estavam tudo podre, tudo quebrado, porque eu peguei nele lá. Ele tinha um cordãozinho no pescoço, eu tirei esse cordão do pescoço dele. Quando eu morrer. 11 anos depois, dos 144 réus, apenas 2 foram condenados, mas continuam livres enquanto tramita o processo. A área da Fazenda Macaxeira, que era reivindicada pelo Sem Terra, ainda em 1996 foi declarada pelo governo Terra para a Reforma Agrária. Hoje, na área de 18 mil hectares, vivem 690 famílias, no assentamento batizado 17 de abril. Antes aqui era só pasto, né? Uma pessoa era dona, né? Hoje tem 690 que é dono. Se não tivesse acontecido isso, acho que hoje nós estávamos lutando, liberando essas estradas e acampando. E hoje o que nós temos aqui, acho que nós devemos esses companheiros que tombaram na luta. 11 anos depois, o clima de tensão se mantém na região. Ao longo da mesma PA 150, há hoje 5 acampamentos do MST. Lembrando a data e homenageando seus mártires, o MST realizou ao longo de todo o mês de abril uma série de ocupações de terras e órgãos públicos, chamando a atenção para a necessidade de um programa de implantação massiva da reforma agrária. No dia 17, representantes do movimento, acompanhados de parlamentares que integram a Frente da Terra no Congresso Nacional, protocolaram um documento com demandas ao governo federal: acesso à terra, atualização dos índices de produtividade, estruturação das áreas de assentamento, vinculação direta do INCRA à Presidência da República e contratação urgente de novos funcionários para o órgão, investimento em educação nas áreas de reforma agrária,
Medidas socioambientais para o campo são algumas das demandas apontadas no documento. Então, gente, é isso. Obrigado aí por ter acompanhado. Isso é o que é um panorama geral. Esse é um assunto assim complexo, amplo, e não dá para se aprofundar, como eu falei, em apenas 1 hora, 2. Eu nem sei quanto tempo eu falei, né? Espero não ter tomado tanto tempo. Mas é isso, eu já estou aberto aqui para qualquer questão. Obrigada, comentário. Leonardo. Obrigada, foi espetacular.